Fala aí, meu povo. Isso aqui tá. Nem começou o vídeo e já tá ruim. Agora já tá bom. E aí, gente, eu falei com vocês que ia fazer, né, uma seleção alternativa do Campeonato Espanhol. Confesso que não foi fácil, tá? Teve posição que eu tive que pesquisar jogador, porque eu tentei não contar com os três grandes, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid na ordem de classificação do campeonato, mas contei o Atlético de Bilbao, por exemplo, que é o quarto colocado, porque nem sempre tá lá. São três que sempre estão no G4, a partir daí varia o G4 do Campeonato Espanhol, então eu contei os outros 17 times do campeonato para fazer uma seleção aqui num 4-3-3 bem legal do que foram os melhores do Campeonato Espanhol. Antes de mais nada, tá chegando o Dia dos Namorados, eu quero dar uma dica para vocês. Você quer que o amor de vocês esteja bem vestido? Você quer amassar o amor de vocês, mas não quer amassar a roupa? Você quer presentear o amor de vocês? Vá lá na Insider Store e ache o presente do Dia dos Namorados que você está buscando, ou para o seu namorado, ou para sua namorada. Roupa de bom custo-benefício, que deixa sempre elegante, sempre bonito. Quem é que não quer ter uma pessoa bonita do lado? E se você não tem namorado ou namorada, você pode comprar para você mesmo. Tudo que eu falei aqui do seu amor, você pode ser o seu grande amor, está bem vestido. Você está procurando um namorado ou uma namorada? Quem sabe bem vestido, com uma roupa que cai bem em vocês, igual essa minha tech t-shirt off-white da Insider, vocês vão encontrar finalmente o grande amor e vão poder falar: pode vir me amassar inteiro, que essa roupa depois vai desamassar no meu corpo. Eu vou poder voltar para casa ou não, tranquilamente. Então vai lá, gente, eu tô deixando aqui o cupom Beckler, tem 15% de desconto em várias peças, é uma ótima para vocês presentearem a pessoa amada, ou de fato, se vocês não têm uma pessoa amada, se vocês estão procurando, com uma roupinha da Insider, vocês ficam muito bem vestidos para em qualquer situação achar o amor da vida de vocês. Vamos lá, gente, seleção alternativa de La Liga. E eu já começo com um nome que a partir do ano que vem, muito provavelmente já não pode mais estar, que é o João Garcia. E por que não poderia estar? Porque está se transferindo para o Barcelona. As notícias são de 25 milhões de euros que o Barça pagará por ele, contrato de 5 anos. Não é um goleiro que chegaria ao Barcelona para ser emprestado, já seria chegar para ficar. E aí depois o Hans Flick teria que decidir meritocraticamente, se joga ele, se joga o Ter Stegen. Acho que vindo o João Garcia, se fica o Chesney, é bem possível que o Ter Stegen não continue, tem um contrato até 2026, teria que achar algum clube para ele. Recentemente o Ter Stegen disse que estará no Barcelona no ano que vem, pode gerar um problema aí com o Chesney para ser um reserva do João Garcia. Enfim, fez uma grande temporada no espanhol. Se vocês buscarem aí highlights dele na temporada, vocês vão achar defesaças muito difíceis, um nível muito alto mostrado pelo João Garcia, goleiro que o Barcelona está contratando, no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não é oficial, mas até o final da semana o Barcelona vai tentar fechar com o João Garcia. Na direita, eu escolhi o Andrei Ratil, que é um lateral de boa força física, de muita boa arrancada. Eu acho que ele ataca melhor do que defende, lateral do Rayo Vallecano, que acho que fez uma temporada muito boa. Tem um jogo contra o Real Madrid, que acho que o segundo gol do Real Madrid é um gol do Vini, no Santiago Bernabéu, que ele bagunça o Ratil para cá e para lá, rabisca e faz um golaço, mas é um lateral ofensivo muito bom. Quinto com mais passes decisivos do campeonato, 2 gols e 3 assistências ele deu, jogador de força física, de boa chegada à frente. Acho que não é o suficiente para Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, para um clube grande, mas para outros times do futebol espanhol, para o Betis, para o Atlético de Bilbao não pode, porque não é basco. Para o Villarreal, que vai disputar a Liga dos Campeões, o Ratil poderia ser uma boa, porque realmente é um bom jogador. No centro da zaga, o Dani é o Dani Vivian, do Atlético de Bilbao, fez um muito bom campeonato. Eu ia colocar o Ierai também, tá? Eu ia colocar a dupla do Atlético de Bilbao, melhor defesa do campeonato. O Vivian jogou muito bem, foi convocado já inclusive para a seleção espanhola. Já vem sendo convocado há algum tempo para a seleção espanhola. Fez um campeonato muito bom. Do lado dele, eu vou colocar, e aqui eu já vou ser completamente incoerente, fazer uma coisa que eu não deveria, mas eu tive dificuldade para montar 2 zagueiros alternativos do Campeonato Espanhol, que é colocar o Óscar Mingueza, aquele mesmo formado pelo Barça, revelado pelo Ronald Koeman e tal. Chegou a jogar uma temporada inteira pelo Barcelona. E por que eu vou ser incoerente? Dos 35 jogos que o Mingueza fez, só um ele jogou de zagueiro. Ele jogou de lateral ou ala pela direita e pela esquerda, e foi muito bem nas duas situações, tá? É um jogador muito rápido que tem bom manejo de bola, ele participou da base do Barcelona desde o sub-8 até ser profissional, então é um jogador que sabe manejar bem a bola, mas passou pelo Barcelona em um momento ruim, que o clube também não teve muita paciência para continuar com ele, o Xavi não quis continuar com ele,
Ele foi para o Celta e fez um muito bom campeonato pelas duas alas. Mas aqui eu vou improvisar, basicamente, é um zagueiro na zaga, mas eu vou improvisar porque ele não jogou, como um zagueiro do lado esquerdo. Eu acho que ele iria bem ali, pode ser um zagueiro de mais saída de bola. Foi uma muito boa temporada mesmo do Oscar Mingueza. E para jogar na lateral esquerda, o Sérgio Cardona, do Villarreal, foi muito bem, muito ofensivo, 1 gol e 7 assistências. Defensor com mais passes decisivos de La Liga, com 46 passes decisivos. Um lateral esquerdo de muita projeção, tá? Eu gostei muito mesmo do que eu vi do Sérgio Cardona. Eu assisti alguns jogos do Villarreal, assisti jogos contra o Barcelona, Real Madrid, no inicinho do campeonato contra o Atlético, vi alguns outros jogos também. O que eu vi do Sérgio Cardona, eu realmente gostei bastante. Lateral que chamou a atenção. De laterais, até acho que tem alguns que poderiam estar, mas o Sérgio Cardona poderia estar, por exemplo, Mingueza na esquerda, mas o Sérgio Cardona foi muito bem. No meio-campo, Johnny Cardoso, a torcida brasileira conhece muito bem, né? Jogou no Internacional, foi um muito bom jogador pelo Betis, meio-campista de ocupar muitos espaços, de conduzir muito bem a bola à frente, de fazer a bola chegar até os jogadores da frente. A temporada do Johnny Cardoso foi muito boa, não só no Campeonato Espanhol, fez uma boa Conference League também, mas o que eu vi do Johnny, eu gostei, fez uma boa temporada mesmo pelo Betis. Do lado dele eu também tive dificuldade de achar um outro meio-campista que fosse um pouco mais criador para jogar do lado dele como um segundo volante, sem ser dos 3 principais clubes, né? Eu vou de Brais Mendes. O Zubimendi não fez um bom campeonato pela Real Sociedad, o Brais Mendes mais. Jogador muito dinâmico, também de apoiar o ataque, de proteger bem a defesa, quase que um box-to-box. O time da Real Sociedad foi muito pouco sólido essa temporada, mas o Brais Mendes eu acho que foi muito bem. E quando não jogou, fez muita falta. Os jogos que ele esteve fora, eu acho que contra o Manchester United ele não estava. Fez muita falta pelo muito bom jogador que é, muito sólido realmente, dá muita continuidade ao jogo do time. E daqui para frente eu acho que tem um pouco mais de substância, porque eu acho que esse meio campo de Johnny Cardoso e Brais Mendes nem tanto, mas daqui para frente, Isco como meia centralizado, se reencontrou depois de muitas temporadas muito abaixo, né? O Isco se reencontrou essa temporada pelo Betis, depois que voltou de lesão foi realmente muito bem, deu um outro brilho para o Betis, um outro sentido de jogo, 9 gols e 8 assistências em La Liga, ajudou o time também muito na Conference League, até chegar à final, ainda deu assistência, né, na final pro Abde. Temporadaça do Isco, tá? Jogou bem mesmo o Isco. Do lado dele um outro jogador do Betis, que é o Antony, jogou só metade do campeonato basicamente, mas ajudou a transformar o Betis. A segunda parte da temporada do Betis, com a volta do Isco depois de lesão e a chegada do Antony é muito boa. O Antony teve em La Liga 5 gols e 2 assistências só, mas foi um jogador que transformou o Betis mesmo, mudou muito o time. E eu acho que é um jogador que, se sair do Manchester United, se continuasse no Betis, se jogar em La Liga, eu acho que pode ser um jogador mais constante, porque a gente viu ele em meia temporada e foi muito bem. Acho que se fizesse uma temporada inteira num time como o Atlético de Madrid, por exemplo, acho que o Antony poderia voltar a sorrir e ser o jogador que se esperava dele, que não foi no Manchester United. Do outro lado, aberto pela esquerda, o Alex Baena, jogador do Villarreal, esse aqui também me chama muito a atenção, pode jogar nas 3 posições de ataque menos de centroavante. O Villarreal, como joga basicamente num 4-4-2, ele jogava ou aberto pela esquerda ou aberto pela direita, mas quando o time variava para um 4-2-3-1, ele pode ser também um meia centralizado do Villarreal. Um jogador muito criativo, 7 gols, 9 assistências, 98 passes-chave, é o melhor número para um meio-campista em La Liga. O jogador que mais gerou entre os meio-campistas situações de gol foi o Alex Baena, e aqui contando meio-campista porque ele joga numa linha de 4, né, num 4-4-2, joga aberto pela esquerda e não como um atacante simplesmente. Mas aqui nesse time que eu estou montando seria um 4-3-3 com ele como atacante, então ele competiria aqui nesse espaço-chave com outros jogadores, mas enfim, muito bom, novo ainda, né? Disputou as Olimpíadas com a seleção da Espanha e tinha indo bem nas Olimpíadas também. É um jogadoraço. Se continuar no Villarreal, a gente vai ver ele na Champions na próxima temporada. Acho que se não continuar no Villarreal, ele não iria para o time da Champions, talvez se fosse para o futebol inglês, né? Poderia ser um jogador para Aston Villa, por exemplo, que não vai jogar Champions e tal, para Manchester United, quem sabe. Mas eu gosto muito do Alex Baena. E para fechar, um outro jogador do Villarreal, que é o Ayoce. Tem 19 gols, fez 19 gols nesse campeonato espanhol, todos de bola rolando. De bola rolando só ficou atrás do Lewandowski e do Mbappé, que somando os dois, cada um dos dois fez 24 gols de bola rolando. Aí acho que tem 3 gols de pênalti do Lewandowski, 7 gols de pênalti do Mbappé.
sobe muito os números dos dois, mas de bola rolando ele só ficou 5 atrás dos times com os melhores ataques, né? Barcelona e Real Madrid. Não é um jogador jovem, um jogador já de mais de 30 anos, que rodou bastante, que jogou na Premier League, enfim, que jogou em outros lugares. Então, assim, não é um jogador para ir buscar, porque pode resolver e tal, mas fez uma muito boa temporada no Villarreal. O Villarreal tem um atacante que eu gosto muito, que é o Gerard Moreno, mas que está sempre machucado. E o Ayoce foi muito bem nessa temporada, fechando esse trio de atacantes com Antony, Alex Baena, do meio para frente, basicamente, né? Se a gente for pegar Johnny Cardoso, Isco, Antony, Alex Baena e Ayoce, das 6 posições do meio campo para frente, só o Brais Mendes não é de Betis ou Villarreal, que são 2 times que brigaram pela 5ª posição do Campeonato Espanhol. Não coloquei aqui, por exemplo, o Nico Williams, porque eu acho que Antony e Alex Baena foram melhores do que o Nico, apesar de eu achar o Nico o melhor jogador, mas eu acho que esses dois fizeram um Campeonato Espanhol melhor do que ele. Tem um aqui tem um do Atlético de Bilbao, tem um do Rayo Vallecano, o Oscar Mingueza do Celta, e tem aqui na minha lista 3 jogadores do Villarreal, né? 3 do Villarreal, 2 do Betis, foram os times mais contemplados aqui. Não, 3 do Betis também. Johnny Cardoso, Isco, Antony, Ayoce, Alex Baena e Sergi Cardona. 3 do Villarreal, 6 dos 11 que eu escolhi aqui, desses 2 times, de Betis e de Villarreal, os que eu preferi. Se vocês têm alguma sugestão que eu deixei de fora, podem deixar aqui nos comentários também, para a gente ver quais foram, tirando Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, os melhores jogadores de La Liga dessa temporada. É isso, meu povo. Um beijo para vocês, hein? Eu volto nos próximos dias com mais conteúdos por aqui. Tchau, tchau.